Você cometeu algum crime, o Google vai te pegar, hein? Alexandre de Moraes. Hoje nós vamos falar, então, de repertório, mas, na verdade, vamos fazer uma análise aqui a respeito da questão da nossa estrutura. Algo que eu vou exigir daqueles que fizerem parte das nossas aulas aí de redação a partir de agora. Então, essas aulas, elas têm como intuito o foco aí em desenvolver o texto dissertativo argumentativo. Borges, mas a minha prova é uma prova para, exemplo, concurso da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal. Borges, o meu concurso ele tem vários gêneros textuais, então fique atento. Esta aula ela não serve para você, essa aula serve para aquele aluno que vai fazer uma redação dissertativa argumentativa para sua prova, tá certo? Então, esse entendimento sobre isso deve ser muito analisado da parte de vocês, para vocês não perderem tempo, né? Amém ou misericórdia? Alguém gostaria de fazer algum apontamento? Amém. Prossigamos. Prossigamos, então. Que isso, olha a cara desse menino. A pura violência. Estrutura 1. Texto dissertativo argumentativo. Eu acredito que alguns de vocês já viram esta aula, já assistiram a essa aula, certo? Eu sempre peço a mesma estrutura. Eu sempre peço uma introdução, um desenvolvimento 2 e uma conclusão. Borges, por que seguir este plano, seguir este projeto? Este projeto de texto é aquele que dá certo. É aquele que tem tudo aquilo que é necessário para uma boa redação. A introdução, fazendo a apresentação do tema e da tese, o desenvolvimento, trazendo os argumentos para defender a tese e a nossa conclusão, o fechamento dessa redação. Então, se você seguir este padrão, tá? Vai dar bom. Ai, Borges, mas eu gosto de fazer 3 desenvolvimentos. Cara, vai no arroz com feijão primeiro, depois você começa a evoluir para outros tipos, porque não adianta. Se você não fizer bem o arroz com feijão, você não vai fazer o filé mignon direito. Caraca, essa frase ficou boa. Vamos lá, temos aqui um exemplo de redação, né? Não posso falar de que aluno eu peguei isso aqui, mas é de um aluno com um grande conhecimento da redação, um grande conhecimento de estrutura. Então, ele começa lá fazendo para nós a exposição, a apresentação aqui do tema, associado já direto com a sua tese, o seu ponto de vista. Analisemos juntos. As relações interpessoais evoluíram à medida que mais laços sociais foram formados, fomentando ocorrências prejudiciais ao relacionamento humano. Borges, esse tipo de linguagem não pertence a mim. Quem disse? Borges, não, é porque eu não faço uso dessa linguagem. Eu também não. Eu faço uso desse tipo de linguagem quando eu estou escrevendo. No meu dia a dia, eu falo problema, eu falo registro, entendeu? Eu falo embigo. Então, para de ficar arrumando desculpa. Na hora de escrever, é só você utilizar os termos que estão sendo apresentados. Para com esse negócio de, ai, nossa, que na hora da prova eu não vou utilizar assim. Você vai, porque você vai treinar para isso. Então, lembre-se, Borges, relações interpessoais. Relações entre pessoas. Evoluíram à medida que mais laços sociais, conexões, foram formados, fomentando, ou seja, criando ocorrências prejudiciais ao relacionamento humano. Opa, agora nós vamos para essa análise. Como forma de reflexão, e aqui entra um conceito importantíssimo que nós vamos analisar: repertório. Hoje, conversando com os meus alunos, primeiro ano eu cheguei com uma aula de oficina de texto. E a abordagem dessa aula é filosófica. A gente aborda conceitos filosóficos. Então, eu citei Friedrich Nietzsche, citei Dostoiévski, citei Kierkegaard, citei Sartre. Pô, Sartre tem uma frase maravilhosa: o homem nasce condenado a ser livre. Pô, a avaliação que você faz dessa frase, em qualquer redação, vai ficar maravilhoso. Mas o que acontece? Meus alunos não fazem ideia de quem são essas pessoas. Esse Sartre aí, Borges, ele é um TikToker? Não, porque eu acho que eu já vi ele no TikTok. Não sei. Claro que não, cara. Pelo amor de Deus. Então,
é essa desconexão com a leitura, com o conhecimento que prejudica quem vai escrever. Exemplo, a frase aqui de Rousseau. Pô, Rousseau é gostoso de ler, cara. O homem é resultado do meio em que vive. Uma frase simples, quando você analisa a abordagem do filósofo, você já a entende, então você já consegue compreender o seu significado, e dessa forma você consegue utilizar, por exemplo, aqui, nesse texto. Ali você vai trazer para mim esse teu conceito. Pô, o homem é resultado do meio que ele vive. Se ele vive num meio em que há violência, em que há agressão, em que há crime, ele vai se tornar um agressor, um violentador, um criminoso. Se ele vive num meio em que há amor, há afeto, há familiaridade, todos esses elementos, ele vai crescer um homem bom. Ou seja, sim, podemos considerar que a frase do Rousseau nos faz perceber o mundo à nossa volta. Eu preciso ter essa capacidade. Borges, então quer dizer que eu preciso ler todos os autores do mundo. Everybody. Não! Você precisa escolher os seus autores. Escolher frases que você vai usar no seu dia a dia, por exemplo, quando você estiver conversando com um amigo. Aquela conversa que ele chega para falar, pô, minha tia morreu, cara, eu não sei como é que eu tô, não estou me sentindo bem. Você faz questão de apresentar para ele os conceitos da vida a partir disso. Você faz questão de falar para ele que, pô, nessa visão, cara, para de procurar para a gente parar de procurar o que é desejável e começar a procurar o que é verdadeiro. Entregue-se à vida, entregue-se ao amor. Percebe? É tudo uma questão de filosofia. Se você começa a usar aquilo que você lê, você vira especialista naquilo. Dessa forma, o texto sai fluido. Ai, Borges, mas dá muito trabalho. Não dá trabalho. Para quem quer passar, não dá trabalho nenhum. Estou falando muito rápido, Quintanilha? Não, tá não. Eu estou aqui sem parar de falar, né, irmão? Bom, como forma de reflexão, o sociólogo Jean-Jacques Rousseau diz: o homem é resultado do meio que vive, explanando que vivências ligadas à violência e ao bullying podem acarretar diversas consequências futuras. Ou seja, nós temos aqui essa possibilidade. Ó, e percebam, esse texto foi corrigido. Quem corrigiu esse texto fui eu, tá? Pô, é um texto maravilhoso e mesmo assim, nós temos erros. Temos erros, sim. Faz parte. Então, isso aqui é um reflexo para vocês verem que o treino é essencial. Eu preciso escrever para poder escrever bem. Aí, nesse caso ali, ela pega, né, o autor, ele pega e ele conecta a frase de Rousseau ao próprio texto. Chamamos isso de contextualização. Eu citei a frase, mas eu quero trazer para aquilo que eu estou explicando. Se o ambiente ali está ligado à violência e ao bullying, isso vai acarretar diversas consequências futuras. Pronto, é um efeito de consequência, causa e consequência. Entra aqui, e eu peço para você uma atenção nesse ponto, que nós chamamos de conclusão. Ô, Boris, espera aí, mas a gente está na introdução ainda aqui. É o primeiro parágrafo, exatamente. Todos os parágrafos têm conclusão. Todos os parágrafos têm introdução, que a gente chama de tópico frasal. Não se engane, tá? Aqui nós temos, sim, a nossa conclusão. E a conclusão começa exatamente assim. Desse modo, discussões acerca da violência escolar se mostram tangentes em dois pontos. Aqui, ela faz algo que é a apresentação dos argumentos. Ou seja, sobre o que ela vai argumentar para defender esse ponto de vista dela, de que violência e bullying geram pessoas violentas e pessoas que praticam bullying. Como que ela vai fazer isso? Aqui, os danos causados ao psicológico ético e o fortalecimento do cyberbullying. Perceba que, inclusive, ela faz aqui uma abordagem dessa visão de bullying, só que dentro de um espectro um pouco mais específico. No caso ali, no contexto da internet. Então, todo esse desenvolvimento, pessoal, o desenvolvimento da introdução, toda essa forma como ela desenvolve, isso aqui se aprende. Porém, com a prática, com a busca por entender os conceitos, vai fazer uma redação? É necessário que eu pegue esse texto e realmente escreva ali elementos que não fazem parte do meu vocabulário, do meu dia a dia. Eu preciso
trazer isso na prática da redação. Dúvidas? Mônica? Noi? Professor, Pode falar. uma dúvida aí sobre esse parágrafo aí, o primeiro parágrafo, não tem? Essa distância dele ali. No início aí do primeiro período aí, na letra maiúscula. Primeira linha da redação. Sobre esse espaço aí, não tem? Você está falando desse espaço aqui. Isso. Como é que os outros falam que usa a tampa da caneta para poder deixar esse espaço aí? Todo mundo fala isso, eu não entendo porcaria nenhuma. Você tem que agredir essas pessoas, Quintanilha. Dá na cara desses vagabundos, velho. Esses caras têm que apanhar. Irmão, a dica aqui é muito simples, tá? Você vai fazer o seguinte. Você vai deixar... Existem duas possibilidades, tá? A que eu prefiro é uva. Mas aqui ela deixou outra unidade de medida, que é a banana. Então, se couber a palavra banana, tá ótimo. Deixa o espaço da palavra banana. E repita esse mesmo espaçamento em todos os outros parágrafos, entendeu? Acabou. Esse é o padrão. Não tem dedo, não tem tampa de caneta, não tem o iPhone, tem gente que mede com o iPhone. Pô, caraca, na hora da prova você não vai poder fazer isso, criatura. Então, deixa o espaço da palavra banana que já serve. Não escreva banana. Pelo amor de Deus, você não tem noção de quantas redações eu já peguei. Tava lá, eu falo uva, né? Meu exemplo é sempre uva. Tava lá uva. Uva, atualmente, no Brasil, como é que é? Não faz sentido uma coisa dessa. Mas tava lá a criatura colocando uva na redação. É para deixar o espaço da palavra. Entendido. O aluno é um ser, assim, né? Você sabe como é que é, né? Olha lá, a mesma coisa. Percebe que repete-se o padrão? Sim, sim. Vamos lá, pessoal. Então, sob esse aspecto, sob esse contexto desastroso, isso aqui é o que nós chamamos de conectivo interparagrafal. Ele conecta parágrafos. Entenda, isso daqui é obrigatório. Se você não conectar um parágrafo ao outro, acabou. Coesão foi pro pau. Você vai perder pontos em coesão. Então, não pode faltar a coesão. Aí nós entramos ali, ó. É inegável que o bullying escolar afeta o desenvolvimento moral da criança. Ponto. Isso aqui é o que nós chamamos de tópico frasal. Uma frase que, na maioria das vezes, é o que nós chamamos de axioma. Boris, que desgrama que é essa? Eu acho que o meu tio morreu disso aí. Não. Axioma é uma frase verdadeira. É como se fosse uma máxima. Você não consegue negar. Então, ali, é inegável, já melhora até a minha situação, né? O bullying escolar afeta o desenvolvimento moral da criança. Com certeza. Não dá para eu negar um aspecto desse. Entendeu? Ele afeta e afeta demais. Então, aqui está o nosso tópico frasal. Aí o autor entra com uma comparação. Apresenta-se a música Pumpkin Kicks, de Foster the People, que canta sobre um tiroteio escolar motivado pela violência sofrida pelo atirador na escola. Para quem não sabe, aquela música assim... Essa música, para quem não sabe, ela conta a história, né, de um garoto que entra no colégio atirando contra os colegas porque sofria bullying. Então, é uma história que, pô, pesadíssima, né? E, nesse caso, ela traz aqui nesse texto, né, o autor traz nesse texto aqui, essa comparação com essa letra de música. Isso é o que nós chamamos de repertório, tá? É necessário que você tenha conhecimento cultural para poder escrever uma boa redação. Aqui está um exemplo. Dessa maneira, dados da Secretaria dos Estados Unidos de 2023 contabilizam mais de 900 ataques em ambientes escolares, vírgula, falta vírgula aqui, comprovando
que a violência se torna crescente a cada ano. Pessoal, essa parte aqui seria a nossa conclusão. Ficou fraca essa conclusão dela. Poderia ser um pouco mais aprofundada, até porque o dessa maneira seria o início da nossa conclusão do parágrafo. Só que, antes de apresentar essa conclusão, era ideal ela trazer esses dados, contextualizar o texto com esses dados, tá? E isso você pode ver refletido na quantidade de linhas. Ela usou 6 linhas aqui. Qual o problema? E eu estou trazendo uma redação, pessoal, com problemas, tá? É uma redação muito boa, mas cheia de problemas. Qual é o grande problema aqui? Nossa introdução tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas. 8. E o nosso primeiro desenvolvimento está apresentando apenas 6 linhas. Isso não pode acontecer. É sinal que você desenvolveu mal o teu texto, nesse caso, nesse parágrafo. Então, não pode isso, tá? Aqui, faltou ela aproveitar melhor essa referência que ela fez, né, o repertório que ela utilizou, fazer uma contextualização. Entendam que o que nós chamamos de contextualização é nada mais, nada menos do que o uso produtivo desse repertório. Não é só jogar a música lá, eu preciso utilizar, por isso aqui ficou faltando este elemento. Tá tudo bem, vamos para o próximo. Dúvidas até aqui? Não, professor, prossigamos. Isso de coquinha gelada. Olha lá, mais uma vez o mesmo problema. Um parágrafo menor do que a introdução. Isso não existe, pessoal. Apesar de o parágrafo inicial desse texto, estar muito bem apresentado, né, com todos os elementos, até um repertório muito bem apresentado, isso acabou deixando de lado, né, o próprio desenvolvimento melhor aqui dos nossos parágrafos de desenvolvimento. Está lá o nosso parágrafo. Além dos casos de bullying que resultam em ataques, a violência escolar se expandiu para os meios digitais nas últimas décadas. Eu já deixo bem claro a falta de um elemento conectivo aqui, tá? Isso aqui, ideal, conecte, mesmo que você venha apresentar, além dos casos de bullying, conecte ao parágrafo anterior. Faltou isso aqui. Fala, Quinta. Pelo que eu tô vendo, ela inverteu aí, né? Porque parece que a conclusão também parece que tem mais ou menos as 7, 8 linhas também, né? Tá lá, 3, 6, 8 linhas. Sim, ela acabou colocando, né? O autor acabou colocando aqui mais linhas para introdução e conclusão. Inverte-se, tá? É necessário que haja mais linhas nos desenvolvimentos que na conclusão. É possível, inclusive, se a gente analisar de uma forma mais aprofundada, que informações que estão na introdução e na conclusão estariam melhor no desenvolvimento, tá? Só que essa redação aqui, eu já aviso a vocês, ela tem como característica a busca por uma proposta de solução. Algo que, para vocês, não é obrigatório. Na redação, nesse caso, nessa redação, é obrigatória a proposta de solução. No caso de vocês, não é. Tá? Mas vamos lá, vamos continuar. Além dos casos de bullying que resultam em ataques, a violência escolar se expandiu para os meios digitais nas últimas décadas. Até aqui, uma frase, um tópico frasal tranquilo, beleza? Entramos ali, então. Sob essa óptica, e sim, é óptica, tá? A expressão correta é sob essa óptica. Óptica é do ouvido, caramba. Óptica é da visão. A não ser que você queira escutar os dados, tá? Coisa que eu sei que você não vai fazer, aqui é da visão, óptica. Sob essa óptica, isso aqui, pessoal, é o que nós chamamos de elemento, tá? Conectivo intraparagrafal, também vai denotar nota para você no quesito coesão textual. Não se esqueçam disso, precisa, tá? Precisa e precisa muito. O relatório de 2023 do IBGE analisa que o cyberbullying constitui 30% dos casos de violência escolar. Alguém vai falar assim, Borges, eu nunca vou conseguir fazer uma redação dessa porque eu não consigo gravar esse tipo de dado. Como é que eu vou gravar um dado desse, Borges? Aí é que tá.
No período de treino, no período de redação, de escrita de redação, você vai utilizar os recursos que você tem para pesquisar as coisas. Se você não tem essas informações, é necessário que você crie essas informações, que você busque essas informações para escrever. O que você está fazendo agora? Treinando redação. Como? Eu estou tentando tirar da minha cabeça. Não vai sair se você não colocou informação aí. A não ser que você invente. Inventa para você ver o que acontece. O tamanho do tombo que tu leva. Então, é necessário que vocês estudem o conteúdo para alcançar o objetivo de escrever bem. Quintanilha, você levantou a mão de novo? Não, tava mó tempão já, mas aproveitando essa deixa. Professor, ela usou aí IBGE. Ela não tinha que escrever por extenso antes, não? Não, IBGE não. Por qual motivo? Algumas das siglas não têm necessidade de serem apresentadas, tá? Primeiro, por conta do tamanho, tá? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A gente está falando de uma redação aqui que exige um certo número de linhas. Quando você vai apresentar um nome de 4 palavras tão grandes, o próprio IBGE, por ser reconhecido, né, como uma instituição e por aí vai, já não preciso colocar, entendeu? Agora, se eu for citar, por exemplo, OPEP. Quem conhece a OPEP? Então, eu preciso apresentar. Ah, tá. Só uma outra dúvida também. Vamos dizer que lá no texto de apoio tinha esses dados aí. Não, não Pode, use. Não use. não pode usar? Não use. Não use. Não Mesmo use. se eu usar um exemplo assim, Mesmo ali parafraseando. tá 30, mesmo parafraseando, que ali o exemplo tá 30%. Se eu usar assim, tá um terço das pessoas, esse negócio É assim. que, qual que é o problema, tá? O problema é que quando eu falo assim, pô, vai lá, parafraseia. Cara, isso gera no candidato uma falta de preocupação em buscar realmente a desenvolver, né, ou criar em si um repertório que abarque as necessidades dele na redação. Então, se eu falar para você assim, pô, não, pode pegar, não, não faça isso. Primeiro, se você parafrasear errado, eu já estou dizendo, né? É possível? É possível, mas se você fizer errado, a quantidade de nota que você perde por causa disso não compensa. É melhor você nem colocar repertório do que pegar do texto de apoio. O teu nível de redação vai ficar de 5, vai ficar em 2. No máximo ali, no máximo, dependendo da quantidade que você fizer, 3. Você não vai passar disso. Por quê? Porque lhe falta repertório próprio. A banca não é boba. Ela não vai olhar e falar assim, nossa, que esperto ele, hein? Oh. Ele falou assim, ó, analise que o cyberbullying constitui 30% dos casos de violência. Aí ele coloca, não constitui 70% dos casos de violência. Ah, meu Deus, como ele é esperto. Não vai, a banca não vai fazer isso. A banca vai falar, mais um que parafraseia aqui e deixa explícito. Cuidado, isso não adianta, não vai ajudar o teu texto, entendeu? Só vai prejudicar. O teu desespero na hora da prova só tem uma solução, é você analisar um bom repertório, criar um bom repertório para poder utilizar. Entendido. Mais uma citação que o autor faz aqui. Relacionado ao apresentado, a série Black Mirror expõe os perigos da digitalização da socialização mediante reflexões de como as redes sociais afetam a vida real, inclusive relatando como a exclusão social e digital se torna perigosa no ambiente escolar. Percebam, aqui ela faz o uso produtivo, mas não há um encerramento do parágrafo, falha também na parte da estrutura. É necessário o encerramento do parágrafo, é necessário que haja uma conclusão. Entendeu? A partir desse ponto de vista, vírgula, bah, entra essa necessidade. Ô, Borges, mas é uma redação tão maravilhosa, realmente muito boa a redação. Mas não é porque ela é muito boa que ela não tem falhas. E para a gente finalizar, a nossa conclusão. Eu peço sempre para os meus alunos, vão no arroz e feijão. Portanto, é a palavra-chave, é a melhor palavra para poder
completar, finalizar aí o seu texto, tá? Então, aqui, vamos analisar. Primeiro, até aqui, faça uma conclusão reflexiva da ideia, né? Evidencia-se crucial a tomada de medidas direcionadas a mitigar essa problemática. Inclusive a frase aqui, a frase está problemática, né? Mas temos aqui um acento sim, tá? Nesse caso, apesar de você olhar e falar assim, não, peraí, isso aí, cara, isso aí para mim, no meu ponto de vista, é muito óbvio. Exato. A conclusão, ela retoma aquilo que você acabou de dizer. É claro que ela vai retomar algo muito óbvio para você, você acabou de falar. Então, isso aqui acaba sendo importante. Agora, o restante do nosso texto aqui, apesar de eu achar interessante que vocês façam, né, um texto com proposta de solução, é um texto que acaba ajudando aqueles que têm mais dificuldade em fazer uma conclusão reflexiva. Aqui nós temos ali, por exemplo, ó, aqui no final, ó, assim feito, os profissionais de ensino estarão mais preparados para lidar com violência escolar e os alunos se sentirão mais livres para procurar ajuda. Não é necessário apresentar uma proposta de solução para chegar a uma conclusão dessa. Então, aqui, evidencia-se crucial a tomada de medidas direcionadas a mitigar essa problemática. Isso é essencial para que a educação evolua a ponto de alcançar como objetivo o bem-estar social daqueles que, em algum momento, sofreram com a violência e o bullying em seus ambientes. Aí que entra o final. Os profissionais de ensino estarão mais preparados para lidar com violência escolar, quando bem preparados, e os alunos se sentirão mais livres para procurar ajuda, quando for necessário. Isso é uma forma de apresentar esse texto. Dúvidas, perguntas, questionamentos. Professor, volta no D1, fazendo um favor. Cadê? Esse é o D1? Esse é o D1. Ela fez uma citação ali, tu circulou a vírgula dela ali, não tem? Onde? Tu circulou onde tem uma vírgula. Aí você circulou ali. Tem um parênteses e a vírgula. Sim. Por quê? Porque o senhor circulou a vírgula. Qual é o certo sobre esse parênteses aí e essa vírgula aí? Não, não tem parênteses, tem aspas. Aspas, perdão. Tá certo? E a vírgula estava faltando. Então foi você que posicionou a vírgula ali, né? Isso, porque aqui nós temos vírgula, tá vendo? E aqui não tinha. Uma vírgula só separa, não pode separar. Entendeu? Ali é o meu sujeito, né? Mas essa vírgula aqui, essas duas vírgulas, no caso, ou não bota nenhuma ou põe as duas? Não, bota as duas. As duas. Aqui é necessário que as duas sejam colocadas. Entendido. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu gostaria de convidá-los, então, nós vamos fazer essa pegada toda segunda-feira, às 22h30. Nós teremos aula aqui do Redação de Urgência. Quero então, aproveitar que está a Mônica e a Alan aqui, né, o Quintanilha, para avisar vocês, tá? Porque o projeto seria esse, né? Nós temos aulas, pelo menos semanais, de redação para ajudá-los a alcançar os seus objetivos, certo? Certo. E é isso, então. Alguma dúvida? Não. Amanhã, Só uma... Pode falar. Oi, Estou ouvindo, Mônica. boa noite. Boa É que noite. eu não estava participando aqui, que eu estava Nariz entupido. prestando atenção na aula e tendo que resolver uma situação aqui, de um probleminha. Se você tá com o nariz entupido, você tá falando desse jeito. O quê? Pode falar, Mônica. Tira a gravação, professor. Tô me Termina a despedindo, que essa gravação aí, aula vai subir professor, pro por favor. YouTube. Ó, vou me despedir aqui, que essa aula vai pro YouTube, então estou terminando a gravação. Um beijo. Se inscrevam no canal. É nóis. Agora você pode falar.